Oi, seja bem-vindo à disciplina de Análise Administrativa. Eu sou Lucas Casagrande e sou o professor que irá ciceronear você nesse processo de aprendizagem. Para me apresentar brevemente, eu sou professor da Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Antes disso, eu fui professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e antes eu fiz meu doutorado no PPGA da URGS. Meus interesses são formas alternativas de se organizar e autogestão. Na primeira semana, nós trataremos sobre as configurações organizacionais. Essas configurações elas são pautadas pela estrutura da organização. A estrutura da organização, é importante notar, é composta por nós podemos analiticamente separar em dois elementos. De um lado, nós temos os elementos formais, a cadeia de comando, e tudo aquilo que nós podemos resumir em normas e procedimentos. Mas, de outro lado, nós temos elementos que não são tão facilmente controláveis e que não são tão facilmente projetáveis, mas que fazem parte da estrutura. São os elementos informais, as relações pessoais, os grupos informais e a cultura da organização. Esses elementos eles se confundem muitas vezes, mas para fins analíticos nós temos que conseguir separar eles para que a gente possa promover uma organização mais eficaz. Para isso, nós trataremos das formas mais eficazes que usualmente as organizações que se valem, que conforme Mintzberg são basicamente 5 e elas dependem do meio em que a organização está inserida e do objetivo dela, né, daquilo que ela produz de fato. Ao fim, a ideia é que vocês possam analisar uma organização à sua escolha e ver qual dessas 5 formas é atual e se ela de fato a forma mais indicada e a forma que seria a eficaz de fato. As 5 formas essas são a estrutura simples, a burocracia mecanizada, a burocracia profissional, a forma divisionada e a adocracia. A estrutura simples ela é mais utilizada por empresas ou jovens ou pequenas. O principal fator que leva a estrutura simples a ser eficaz é de que a supervisão ainda possa ser feita pelo dono ou pelos principais encarregados, de forma com que ela seja bastante centralizada. Já na burocracia mecanizada, nós estamos falando de organizações maiores e organizações que já estão mais maduras. Elas produzem uma tecnoestrutura, elas produzem então uma série de normas e procedimentos que devem ser seguidos à riscas. As indústrias, de forma geral, elas têm essa característica, essa estrutura para serem eficazes. Depois, nós temos então a burocracia profissional. A burocracia profissional é aquela que ela demanda uma certa descentralização, porque os profissionais que ali estão envolvidos, eles lidam com questões um pouco mais complexas. A universidade ou um hospital, por exemplo, é um típico exemplo de burocracia profissionalizada. Depois nós temos a forma divisionada. A forma divisionada, ela é a forma estrutural ou a configuração estrutural que ela geralmente compreende grandes organizações. Pode ser holdings ou coisas assim. Elas geralmente necessitam que existam dentro dessa grande organização, organizações menores dentro dela, que tenham uma certa independência entre si, gerando então várias estruturas dentro de uma grande estrutura, por isso o nome forma divisionada. E finalmente nós temos a adocracia. A adocracia vem do latim ad hoc, que significa uma estrutura que ela é específica para aquele fim, para aquele objetivo. Geralmente são organizações muito orgânicas, que se adaptam facilmente ao ambiente e que têm uma grande capacidade de inovação, porque conseguem lidar com cada projeto de uma forma independente, de uma forma nova, e portanto assim elas conseguem ter uma maior flexibilidade. Bom, isso é o que vai ser tratado na primeira semana, essas configurações organizacionais. Já na segunda semana nós trataríamos de ferramentas um pouco mais específicas. Especificamente 5 delas, que são os manuais organizacionais, os formulários, os layouts físicos da organização, os fluxogramas de processo, no qual nós mapeamos como é que se dão os processos organizacionais, e o organograma, no qual a gente consegue visualizar como é que se dá a divisão do trabalho, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Ao final, a ideia é que se produza então um trabalho no qual se analise uma organização, a sua escolha, no qual se possa verificar a utilização de 2 dessas 5 ferramentas e propor melhorias, então, na utilização dessa ferramenta. Ou, caso a organização não se utilize de 2, o que é raro, mas pode acontecer, então que se proponha a utilização de 2 delas à sua escolha.
Ao fim dessas 2 breves semanas, eu espero então que você possa exercer um juízo mais analítico de como as organizações se configuram e de que ferramentas elas se utilizam para que sejam mais eficazes. Bons estudos!